Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento. Abra a sua Bíblia comigo em Gênesis. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 45. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa tremenda oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui com os irmãos no último culto de domingo de 2020. Amém? Eu sei que o seu coração está feliz como o meu. E agradecendo a oportunidade ao Senhor, eu quero agradecer a oportunidade ao meu pastor, que nos deu essa tremenda oportunidade de estar aqui com os irmãos ministrando a palavra de Deus no culto de hoje. Enquanto o pastor falava comigo no dia de ontem a respeito disso, o Espírito de Deus me disse: eu te disse. Eu havia te dito a respeito dessa oportunidade e dessa mensagem. Então, é muito grato para o nosso coração quando nós fazemos alguma coisa na certeza de que Deus nos colocou naquele lugar para fazer aquele trabalho, naquele dia, naquele momento, não é verdade? E é com esse coração que eu gostaria de meditar com você em alguns aspectos dessa passagem de Gênesis, capítulo 45, que é com certeza para o meu e para o seu coração uma das passagens mais lindas da palavra de Deus. Está no meu top 3 favorito. Top 1 favorito para mim é João, capítulo 21, quando Jesus entra na casa e fala: Pai, seja convosco aos seus discípulos depois da ressurreição. A segunda é Lucas, capítulo 24, quando ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús. E a terceira é essa aqui, quando José encontra com seus irmãos e se faz conhecer a respeito de quem era. Acompanhe comigo, capítulo 45, a partir do verso 1. Diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui todo varão, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram e a casa de Faraó ouviu. E disse José aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por haverdes me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Amém. Há alguns temas na Bíblia que me chamam a atenção. A redenção da cruz do Calvário, que foi promovida através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, é com certeza algo maravilhoso para nós, e nós estamos aqui por causa disso. A esperança que os patriarcas viveram e aqueles que através da esperança tiveram acesso à fé no Senhor Jesus Cristo, também é outro tema muito importante na Bíblia. Mas se tem um tema que tem chamado a minha atenção no ano de 2020, é o tema da consolação. Este é um ano onde muitas pessoas necessitaram e ainda necessitam, e com certeza vão precisar ainda mais para frente, serem consolados por Deus. E eu gosto de pensar que a consolação, no conceito bíblico, é um pouquinho diferente daquilo da maneira humana que nós tratamos. Porque o consolo humano é aquele que fala tadinho, coitado. É aquele que fala, puxa vida, pelo menos ainda, né? O conceito de consolação humano é aquele que fala assim, 2020 está acabando, ainda bem, pelo menos isso. O conceito de consolação nossa é aquele, olha, você perdeu isso, mas ainda você tem aquilo outro. Mas a consolação bíblica, diferente dessa que nós entregamos um ao outro, é aquela que diz, olha, você está passando por isso, mas ainda você não viu o que há de ser revelado a você. Você está passando por esse momento, mas a glória que há de ser revelada é muito maior do que estes breves momentos de tribulação. A consolação bíblica, ela olha para o futuro dizendo para você
que este impasse, que este problema, que este encargo que você sofre agora, que essas dúvidas, que este sofrimento não são nem de comparar aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que Ele vai fazer através do que você está passando. Quando nós olhamos a história de José, e é impossível não recapitular rapidamente o que aconteceu com ele, José tinha mais 11 irmãos e depois 12 com o nascimento de Benjamim. Você sabe que ele era o filho da velhice de Jacó, Jacó o amava, Jacó tinha um carinho especial por ele e dava a José privilégios, não simplesmente monetários ou físicos, mas principalmente emocionais a José. Era claro que Jacó, em uma palavra mais simples, gostava mais de José do que gostava dos seus irmãos. E ele não recorria, ele não escondia esse amor que ele tinha por José. E esse amor que ele teve por José causou inveja dos seus irmãos contra ele. Você conhece a história. Certo momento, José começa agora a ter sonhos, né? E eu achei isso intrigante, pastor, quando eu prestava atenção nesse detalhe, que José tinha os sonhos, mas José não interpretava os sonhos. Quem interpretava era o pai e os irmãos. José sonhava e quando ele contava o seu sonho para os seus irmãos interpretavam o sonho dele. Ah, então quer dizer que você agora acha que você vai ser maior do que nós? Certa vez ele contou ao seu pai, então quer dizer que agora eu, a sua mãe, os seus irmãos, vamos nos dobrar na sua frente. E é interessante, irmãos, na nossa caminhada, eu não sei se você já sonhou com alguma coisa, mas há pessoas que quando nós contamos o sonho que nós temos, ela acha que o nosso sonho é contra ela. Ela não consegue enxergar no nosso sonho um benefício para a gente, ela consegue enxergar algo ruim para ela, né? Ah, você sonhou, então o seu sonho, na verdade, significa que eu vou perder alguma coisa e vou dobrar na frente de você. E José sofre muito por causa disso, você conhece a história. José, certa vez, vai atrás dos seus irmãos e seus irmãos ali fazem um plano para matá-lo. Um dos irmãos se levanta, não faça isso, jogam ele dentro da cisterna sem água. E você já imaginou José gritando dentro daquela cisterna sem água? Pediram misericórdia pelos seus irmãos para que ele não fizesse aquilo que eles estavam para fazer? E quando finalmente ele é tirado da cisterna, talvez seu coração se encheu de esperança, né? Agora finalmente eu vou sair desse lugar aqui, vou ser levado a bons termos e talvez meus irmãos recobraram a consciência e não vão me deixar aqui dentro. Ele sai para fora para perceber que eles estavam finalizando o negócio de vendê-lo. José é levado para o Egito, é colocado na casa de Potifar, onde Deus estava com ele e tudo que ele põe a mão prospera. José então é mais uma vez colocado em uma prova. A esposa do homem que ele cuidava da casa levanta uma calúnia contra ele, diz que ele a atacou, mas na verdade foi o contrário. E ela tem as provas nas mãos, que é justamente a capa que José estava, as vestes de José. Então Potifar não tem outra coisa a fazer a não ser enviá-lo para a cadeia. É interessante a respeito isso da casa de Potifar, porque a gente percebe, irmãos, aquilo que a palavra de Deus nos mostra, e pelos historiadores, que o casamento era algo muito sério para os egípcios. Você lembra quando Abraão desceu à terra e ele falou para Sara que era para dizer que era a irmã dele? Se você para pensar nisso aí, você percebe que para os egípcios era menos problema matar alguém do que adulterar um casamento. Olha, se eles descobrirem que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Fala que você é minha irmã e eu não morro. Porque para eles era mais problema acabar com a aliança de um casamento do que matar uma pessoa. E a gente percebe mais uma vez que na casa de Potifar, o José deveria ter sido morto, mas por talvez Potifar conhecer como a esposa era, envia ele para a cadeia. Aquilo era um crime hediondo. E nas palavras de José, ele fala assim, olha, tudo que o meu senhor tem posse nessa casa, ele me deu, exceto você que é a esposa dele. Existia um pacto sobre aquilo que se levava em respeito até no Egito. José é preso, colocado na prisão. Então, de repente, alguém aparece contando sonho lá na prisão. E, por diversas vezes eu ponderei isso já, né? Como será que José recebeu quando alguém veio contar um sonho para ele, né? Sabe que tem muita gente, irmãos, que não suporta mais
vê Deus fazer promessas pelos outros por conta do estado das suas promessas. Ele não suporta mais ouvir a respeito daquilo que Deus tem para fazer, porque ele não vê na sua vida Deus fazendo as coisas. Mas José, ao contrário disso, ele toma aqueles homens e o sonho que eles dois têm e interpreta os sonhos, e entrega para eles aquilo que supostamente o mundo espiritual estava dizendo àqueles homens. O tempo passa, e então o faraó tem um sonho. E o sonho de Faraó é muito interessante e mostra para ele, mais uma vez, algo que estava para vir sobre o futuro. José então aparece, interpreta os sonhos e é colocado como governador do Egito. Algum tempo passa e a fome que afeta o Egito agora afeta todo o mundo conhecido. Então os seus irmãos precisam buscar comida aonde? Aonde José é o governador. Você já imaginou a primeira vez que os irmãos de José chegaram na frente dele para pedirem, e José claramente no capítulo 42 ou 43 reconhece os seus irmãos? Você já imaginou os sentimentos que ele colocou no seu coração, as expectativas que ele tinha a respeito daquele momento? Ou então, os planos que provavelmente passaram pela cabeça de José? Uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade e fazem muito com isso, é que colocam às vezes José quase que numa esfera de um semideus, incapaz de sentir rancor, incapaz de sentir tristeza, incapaz de ser ferido por alguém. A Bíblia é clara que José estava extremamente ferido no momento que ele encontra os irmãos dele pela primeira vez. O tratamento dele é tão ríspido que ele fala, vocês são espias dessa terra. A atitude dele, quase que automática, é se livrar de uma maneira mais rápida possível das pessoas que lhe fizeram mal. Eu e você também temos essa tendência. Eu já vi várias pessoas dizendo, olha, esse ano de 2020 me fez tão mal que eu quero que esse ano termine o mais rápido possível. Olha, as pessoas desse lugar me fizeram tão mal que eu quero sumir desse lugar e ir a um outro lugar o mais rápido possível. Olha, aquelas pessoas naquele tempo, naquele lugar, me fizeram tão mal que eu nunca mais quero vê-las. Escuta, não é que eu tenho maldade ou então tristeza no meu coração por isso. Não é nada disso. O problema é que eu não quero voltar a sentir as mesmas coisas. José rapidamente tenta se livrar daqueles homens, mas com requinte de crueldade, quando ouve falar a respeito de um irmão mais novo, dá um jeito de obrigá-los a voltar. E ele faz aquilo, olha, se vocês não voltarem aqui com o seu irmão, vocês vão ficar aqui presos para sempre. E eles voltam, contam a história ao pai, e o pai manda presentes, manda algumas coisas que eram especiais do lugar que ele vivia, e mandam Benjamim junto. Quando José chega ao lugar e ouve a história que eles contavam a respeito do irmão Benjamim e do pai que estava longe, José sai daquele lugar e vai chorar afastado para que ninguém o veja. Assim como muitos de nós fazemos também, querendo mostrar fortaleza com assuntos que ainda não estão superados. Tanta gente com assuntos não superados, tentando mostrar uma cara e uma rocha que na verdade não são. A história se passa, então José mais uma vez faz um requinte de crueldade com eles, coloca a taça justamente no saco de Benjamim, no saco de cereais o que Benjamim estava levando, e quando eles chegam até um outro lugar, se descobre isso, trazem de volta, e para mim é claro que o plano de José era dar um jeito para ficar só com Benjamim e se livrar dos irmãos. Mas então Judá começa a fazer uma defesa para que o lugar seja trocado. E ele começa a mostrar uma coisa no coração de Judá que eu acho que José não esperava. Era que assim como ele mudou, os irmãos também dele tinham mudado.
Assim como que aquele período para todo mundo foi difícil, como para José foi difícil, para todos foram difíceis. Pedro, escrevendo a sua epístola universal, aqueles que estavam vivendo a diáspora, ele falou assim: olha, meus irmãos, aquilo que vocês estão passando se faz acontecer com toda a igreja de Cristo na face da terra. Esses problemas que você acha que você vive, essa perseguição que você colocou na sua cabeça, muita gente se sente assim. Essas mazelas, essas perseguições, esses percalços da vida, muita gente está passando por isso. Judá faz a defesa e José não se aguenta. Ele manda que todos os egípcios saiam de lá. Sabe por quê, irmãos? Porque na hora de lavar roupa suja, é só de casa que faz isso. Ele fala assim: olha, desconecta do Facebook, não posta isso no Instagram, não vamos resolver isso num culto ao vivo, não vamos divulgar isso aqui para o Fuxico Gospel, não vamos fazer esse assunto na frente das pessoas. Por favor, quem não tem estrutura para participar, não participe, porque é algo que precisa ser revelado e algo que precisa ser aberto aqui. E a primeira coisa é: eu sou José, vosso irmão. Como está meu pai? Eu sou aquele que sofreu na mão de vocês, mas deixa isso para lá. Como é que estão as coisas? Como é que vive meu pai? Ei, vocês me feriram, mas isso aqui é para passado. Como é que estão as coisas? Como é que está meu pai? Era tão estarrecedor aquele assunto, que eu sei como fica o nosso coração quando pensa nessas coisas, que os irmãos pasmados não falaram nada. Eles não abriram a boca. José então tem que tirar todos que estão ali, então chega próximo dos seus irmãos, e alguns historiadores falam que ele fez justamente isso, porque ele ia mostrar a parte do corpo deles que era parecida, ele ia mostrar justamente a circuncisão aos seus irmãos, por isso que ele pede para que todos saiam, e ele mostra que ele realmente era José. Ele pede para que os seus irmãos comparem as semelhanças do corpo físico. E então agora os irmãos ficam em outro problema, realmente é José, e agora? E agora? Pastor, eu não consegui não comparar pelo Espírito de Deus essa passagem com Atos capítulo 2. Pedro está fazendo a primeira pregação. As pessoas estão ali entusiasmadas com o que Deus está fazendo. E aí Pedro começa a explicar que aquele Jesus que eles mataram, prenderam e mataram pelas mãos dos romanos, Deus o fez o Senhor em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, posto que as ânsias da morte não podia detê-lo. Você já imaginou? É o mesmo sentimento dos irmãos de José. Peraí, o rapaz que nós vendemos escravo é o governador do lugar onde nós íamos buscar pão. A pessoa que nós causamos o dano agora está sobre nós, muito além do nosso sonho que nós interpretamos de quem ele seria. A posição dele é muito mais alta. Ei, as pessoas acham que entenderam o plano de Deus na sua vida, é muito melhor do que elas entenderam. O que falta no nosso coração é, às vezes, a fé para abraçar da mesma maneira que José abraçou. Agora, quando ele explica isso para os seus irmãos, ele continua falando assim: olha, é o seguinte, não se entristeçam porque vocês me venderam para cá. Não fiquem tristes pelo que vocês fizeram comigo. O Senhor Jesus Cristo, no caminho do Getsemane, ele falou assim: não chorem por mim. Não se entristeçam por mim. Não pasmem por mim. Olha, vocês não precisam ficar tristes pelo que vocês fizeram contra mim, tá bom? Tá tudo certo. Por quê? Porque foi para esse tempo justamente que Deus me trouxe. Olha a presunção de José. Presunçoso esse José. Ele achou que Deus causou uma pandemia de fome no mundo para restaurar a família dele. Ele achou que Deus causou um problema no mundo todo para trazer paz na casa dele. Será que você consegue hoje abraçar no seu coração que Deus causou 2020 para trazer restauração na sua casa?
que Deus causou todo esse problema, Ele causou marcas dessa maneira, para restaurar os relacionamentos da sua casa, com seus filhos, com seu esposo, para colocar no lugar os valores que Ele precisava colocar. Será que você consegue no seu coração entender hoje, no último culto de 2020, no último culto de domingo de 2020, que tudo que Deus fez, o propósito dele era muito maior do que simplesmente as feridas do percalço? As feridas da caminhada, as feridas do problema. Eu volto mais uma vez para Atos capítulo 2. Aqueles homens estão olhando para Pedro pasmados, porque o que acabava de ser revelado para eles era muito complicado para eles digerirem. Simplesmente por isso. Para os antigos, irmãos, o que acontece com quem mata um rei? O que acontece com quem mata um rei? O outro chegou para Davi querendo contar vantagem, disse que matou Saul, que foi a vida inteira perseguiu Davi. Davi não pensou duas vezes e matou o rapaz. Você mexeu no ungido do Senhor. Agora, a nação de Israel está descobrindo pela boca de Pedro que eles mataram o rei deles. Mas pior do que isso, que o rei está vivo de volta. E que não só isso, agora foi entregue para ele todo o poder no céu e na terra. Você já imaginou o temor desse povo naquela cidade olhando para Pedro? O que é que nós vamos fazer? Calma. Arrependei-vos e seja cada um de vós batizado para o perdão dos vossos pecados, e vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. A morte de Cristo é benefício para vocês. A escravidão de José foi benefício para a família. As feridas que você sofreu vai ser benefício para aqueles que vão vir na sua vida e que vão voltar na sua vida, porque Deus transformou o seu coração nesse tempo. Às vezes nós olhamos para a nossa casa e para os problemas que foram causados, para as lutas que foram levantadas, para os problemas que nós não estávamos vendo e dizemos assim: Senhor, olha o tamanho do problema que apareceu, olha o problema da situação que foi levantada, olha as questões financeiras, olha as questões do trabalho, olha as questões na igreja. E às vezes nos falta coragem de entender e aceitar no coração de que tudo isso que aconteceu era um trabalhar de Deus na nossa casa. Nós terminamos hoje de estudar Jó. E Jó chega no final do capítulo, no comecinho do capítulo 42, mas no final do seu livro, ele fala assim: Senhor, eu percebi que eu estava falando coisas que eu não entendia. Eu estava tentando aqui elocubrar na minha mente aquilo que o Senhor estava para fazer, aquilo que os senhores queriam fazer, mas na verdade a minha mente nunca alcançou. Porque antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu entendo o que o Senhor está fazendo. Eu entendo o que o Senhor quis fazer na minha casa, na minha família, no meio dos meus filhos. Então José diz aos seus irmãos: olha, não temam, porque foi Deus que me mandou para cá. E aí ele faz o seguinte: agora vai para o meu pai. Vão lá para o meu pai. E contam para o meu pai que o seu irmão que vocês venderam, que vocês maltrataram, que vocês pisaram. Não, não é nada disso que ele fala. Ele não fala para eles irem para o pai deles e contarem o que eles fizeram. Você lembra qual foi a história que eles contaram para o pai deles quando José sumiu? Aqui, pai, ó, seu filho sumiu e nós achamos aqui uma roupa ensanguentada. E aí Jacó, de certo, uma besta fera no deserto, comeu ele e só sobrou isso aí do meu filho. Eles nunca contaram para o pai dele o que eles fizeram. E agora José, com a faca e o queijo na mão para expor os irmãos para o pai, ele fala assim: olha, vai lá para o meu pai e não conta o que vocês me fizeram não, conta da minha glória. Sabe por quê, irmãos? Porque quem é restaurado no coração, ele sabe que as feridas não importam mais. O que importa é o que Deus fez. Ei, conta a história de 2020, de como Deus lhe usou, de como Deus transformou a sua casa, de como Deus colocou as histórias num lugar. Não conte 2020 como uma derrota, conte da glória que te foi revelada em 2020.
Conte daquilo que Deus fez no meio da sua família, no meio dos seus filhos. Ah, eu estava sozinho lá naquele hospital no meio da pandemia e foi uma dificuldade. Ei, Deus me levou até lá e Deus me tirou de lá porque Deus é glorioso. Ah, foi esse ano que eu perdi um ente querido. Ei, foi esse ano que nós aprendemos a depender mais de Deus do que dependemos no passado. Eu sei, conheço no nosso meio, em outros lugares, que o arrimo espiritual da família foi tirado. Que Deus levou a pessoa que era o arrimo espiritual daquela casa. E a casa se olha perdida em muitos lugares desse planeta. A família agora se olha, meu Deus, o que vai ser? Meu Deus, o que vai ser? Como nós vamos sobreviver a esse tempo? Como nós vamos sair dessa situação? E o Senhor está falando, eu tirei o arrimo para que vocês crescessem. E agora cada um de vocês tivessem um relacionamento mais profundo comigo. Contem da glória que o Pai Celeste fez na minha vida. José estava com o coração restaurado e falou assim, fala para o meu pai vir para cá. Conta para ele da minha glória. Conta para ele do que aconteceu. Jesus jamais pediu para que os seus discípulos olhassem para ele com um olhar de tadinho. Quando ele chega no capítulo 21 para os seus discípulos, ele fala, paz seja convosco. Ele não chega contando, seus fujões. Estou eu vivo aqui, quando eu chego olho do lado da cruz, cadê? Não tem ninguém. E além de ele chegar com vitória ressurreto, ele compartilha dos prêmios, dos despojos da sua glória. Olha, recebam o Espírito Santo. Eu vou dar autoridade para vocês e agora vocês vão em meu nome. Não só ele vem vitorioso, mas ele compartilha da bênção, daquilo que ele recebeu com os seus discípulos. José agora fala para eles, olha, vem, traz o meu pai para cá, porque é o seguinte, vocês vão viver comigo. Vocês vão desfrutar do melhor dessa terra. Agora Deus me trouxe para cá e tudo que Ele me deu através disso é para vocês. É para que vocês vivam assim. A gente vai um pouquinho mais para frente, a gente percebe que Jacó vem, ele se alegra, se abraça com José. É um dos momentos mais lindos da palavra de Deus também, que diz que Jacó se pendura no pescoço do seu filho e o beija. Você já imaginou isso? Eu duvido o dramaturgo que consiga ter escrito uma novela tão bonita assim. Não tem filme de Hollywood que seja mais bonito do que isso. Uma família restaurada. Transformada porque Deus decidiu fazer desse jeito. E depois da restauração, o tempo passa, você conhece. Jacó morre. E aí os irmãos de Jacó vêm, de José vêm, olha José, é o seguinte. Papai, antes de morrer, ele falou o seguinte, falou assim, olha, fala para José, para que ele não maltrate, não castigue vocês pelo que vocês fizeram com ele, tá bom? Nem essa história está registrada, nem de que qualquer momento Jacó tenha conhecido de verdade o que eles fizeram com José. Não tem. Só que é o seguinte, irmão, ou coisa difícil é não ter experimentado o perdão que Deus dá de verdade. Ou dificuldade que as pessoas têm quando elas jamais experimentaram que realmente Deus perdoa. De que realmente há perdão não só nas palavras, mas nas atitudes do Senhor Jesus Cristo. Que Ele não perdoou você de palavra, Ele perdoou com você através de uma atitude. Ele se entregou na cruz do Calvário para que você fosse perdoado. Custou alguma coisa o perdão de Jesus. Mas como é difícil quando você continua vivendo dos pecados de 2003. Nos problemas que você amarga desde 2016. Naquela briga que você teve com o seu pai e com a sua mãe em 2004. Naquelas palavras que lhe foram ditas na infância. E o tempo passa e você continua vindo aos pés do nosso José, que na verdade é o Senhor Jesus, e fala assim, olha, me perdoa porque eu não confiei. Me perdoa porque eu não criei na promessa. Olha, me perdoa porque eu tropecei aquela vez.
Olha, me perdoa, mas já é a 5ª vez que você está pedindo perdão por isso. Já é a 20ª vez que você continua vivendo em 2020 problemas de 2016, de 2014, de 1984. Daquela discussão, daquela coisa que você nunca conseguiu deixar para trás. Mas aí José vem com aquilo que é o cerne da palavra, o consolo. A primeira coisa que José faz quando ele ouve esse recado dos irmãos dele, porque eles não vêm primeiro eles mandam alguém falar. Quando o problema é muito grande, a gente sempre pede para alguém orar por nós, né? Esse problema aqui é grande demais, eu vou falar com o pastor. Ele vai orar por mim. Amém? Faça isso mesmo, sempre peça oração para o seu pastor. Mas depois, quando o recado chega em José, a primeira atitude de José, ele chora. Eu vejo esse choro muito parecido com aquele choro de Jesus diante do túmulo de Lázaro. Ou então, aquela vez que o Senhor se entristeceu por causa da incredulidade da cidade. É um choro de quem diz, vocês ainda estão nessa? Vocês ainda estão vivendo nesse lugar? Emocionalmente, espiritualmente? Vocês ainda estão morando no lugar da onde justamente eu tirei vocês? Olha, primeiro encontro que eu me revelei a vocês, eu disse, não se pasmem pelo que vocês fizeram contra mim. Porque o que vocês fizeram contra mim, eu paguei o preço para trazer o benefício para vocês. E o benefício é vosso. Quando Paulo olha para a igreja, ele fala assim, vocês são mais do que vencedores. O benefício é vosso. O benefício é da sua casa, é dos seus filhos, é da sua família, é dos seus negócios, é da sua saúde, é do seu coração. O benefício é para tudo aquilo que você tem, para tudo aquilo que você é e para aquilo tudo que Deus vai fazer você ser. O benefício é para você. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que simplesmente ele mostrasse ao mundo quem ele era. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar você. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele faz uma recomendação. Timóteo, é como se alguém estivesse dizendo assim, Timóteo, existem muitos sermões para pregar. Existem muitas coisas que você pode falar num culto. Existem muitos temas que você pode abordar, mas deixa eu falar para você. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Não tem ambiente, lugar, tempo, hora, ocasião que você não pode pregar isso, tá bom, Timóteo? Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é uma palavra que você pode... Qualquer tempo você pregar, e você prega ela em tempo e fora de tempo. Essa é uma palavra que não muda, mas mesmo assim, depois de tanto tempo, os irmãos de José voltam de novo e falam assim, olha José, desculpa. Mandam um recado. Depois eles veem o choro de José e talvez ficam pensando, o rapaz ficou bravo, hein? Tá até chorando de raiva. Ou dificuldade de ver as emoções sinceras naquele que nós ferimos, não é verdade? Tá chorando porque é lágrima de crocodilo. Fez o que fez e agora tá chorando. Mas José pega e fala assim, olha, eu já falei para vocês. Eu vou cuidar de vocês. Ele fala assim, é bem verdade que vocês me venderam, que vocês me fizeram mal. Em outras palavras, ei, eu não estou iludido pela situação não, hein? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou iludido contra aquilo que eu já passei na minha vida. Eu não estou iludido pelos sentimentos que algumas pessoas já tiveram contra mim, como eu sei que você não está iludido também. Foram reais. Perseguições que não simplesmente foram veladas, foram públicas e foram reais. Se você já viveu mais de 5 minutos nessa terra, você sabe que tem gente que não vai gostar de você. Foram perseguições reais, ei! Aquela pessoa que disse que não gostava de você, ela quis dizer isso mesmo. É bem verdade que vocês causaram mal contra mim.
Sabe aquela pessoa que falou assim, você nunca vai dar nada para fazer nada nessa vida? Ela quis dizer aquilo mesmo, ela estava com raiva. Só que deixa eu falar uma coisa para você, a continuação da palavra de José é o seguinte, olha, é bem verdade que vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou tudo isso para bem. Deus pegou todo esse lixo que foi acumulado na minha história e fez uma história tão bonita que, quer saber, eu não teria como ter vivido sem isso. Isso é parte da vitória. Isso é parte daquilo que Deus fez. Isso é parte daquilo do lugar onde Deus me trouxe. É parte. E ele fala assim, agora, sabe para que Deus fez isso? Para a conservação de um povo grande na terra. Para que, olha, agora é o seguinte, não, vocês não temam, porque eu vou cuidar de vocês, mas não só de vocês, mas dos seus filhos também. E aí Moisés termina assim, e com essas palavras, José consolou os seus irmãos. Com uma palavra que não olhava para o passado, com uma palavra que não se amargava com dias de dificuldade, com uma palavra que não ficava no azedume do sofrimento, mas com uma palavra que olhava adiante e falava assim, olha, aquilo que Deus tem para frente de nós é muito melhor do que o passado. Deixa eu começar a terminar. Quando o povo voltou do exílio, lá em Israel, depois dos 70 anos de cativeiro, quando eles voltaram para o exílio, voltaram 2 profetas junto, para ajudar Zorobabel, Ageu e Zacarias. Zacarias começa a profetizar e ele fala desde a saída e vai contando muitas das promessas, das profecias messiânicas, é Zacarias que faz. É Zacarias que diz que o Messias entraria montado num jumentinho. A coisa mais linda é o capítulo 9 de Zacarias. Voltais, prisioneiros da esperança. E Zacarias profetiza não só para o futuro, mas fala de coisas que estavam acontecendo naquele momento. Você já imaginou eles voltando e vendo aquela destruição toda e tal? E Zorobabel, de certo, sofreu muito embate. Mas aí, através do ministério de Zacarias, ele fala assim, olha, não vai faltar nada para terminar a obra. E ele faz uma pergunta, escuta, Zorobabel, quem que é o homem que despreza o dia das coisas pequenas? Tem muita gente rindo de Zorobabel, olha só o tamanho das coisas que ele está fazendo para Deus, ele acha que é grande. Olha só o negocinho pequeno começaram, ó. Olha só, olha, gente, o pessoal não tem vergonha, olha, eles acham que vão chegar em algum lugar. Quem é o homem que despreza o dia das coisas pequenas? E aí ele responde, estes vão ver todo o trabalho que Zorobabel começou, terminado e acabado. Eles vão ver. Eles vão participar. Em outra passagem, Ageu está falando o seguinte, olha, a palavra de Deus, através de Ageu, está dizendo o seguinte, como aqueles que viveram aqui no passado veem essa casa sendo reconstruída agora? Alguns ainda, os historiadores dizem que alguns ainda haviam sobrevivido do exílio, deviam estar com 90, 100 anos de idade. Mas diz que o espírito daqueles que viam o trabalho sendo reconstruído era de tristeza. Porque se você lembra do primeiro templo, ele foi construído com o melhor do melhor. Era o melhor do ouro, era o melhor do tesouro, era o melhor da madeira, era o melhor das pedras. Mas o segundo templo, ele foi reconstruído com doações. Não foi com ouro ganhado em despojo de guerra, em batalha. Aquele ouro que o rei deu do que abastava na sua casa, Davi e Salomão. Foi com ouro que doaram para a reconstrução. E o trabalho estava sendo feito com muita dificuldade. Era um povo que tinha acabado de voltar do exílio. E a pergunta de Deus vem e fala assim, como é que vocês viram a casa como a primeira? Sabe que muita gente olha e vê o trabalho da igreja, irmãos, fora do seu país e fala assim, poxa, a vida lá no Brasil era tão mais, né? Era tão melhor no Brasil. Era um negócio tão mais fantástico, eu lembro, né? E eu não estou falando que isso é ruim, isso é bênção demais. Mas eu lembro que quando nós estávamos lá, o nosso trabalho era muito mais abrangente, nós reuníamos muito mais pessoas, parece que o ambiente era uma coisa diferente. E chora. Mas a pergunta de Deus continua, quem viu aquela casa? Pois é. E aí ele faz uma resposta, minha é a prata e meu é o ouro. Vocês estão achando que vocês estão fazendo as coisas com recursos que estão doando? Vocês estão achando fazendo as coisas com as coisas pequenas? Meu ouro é minha prata. E ele termina dizendo, olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Vocês ainda não viram onde eu vou levar vocês. Vocês ainda não me receberam da minha parte aquilo que eu estou para fazer
por vocês. Fique de pé, por gentileza. Assim como aquele povo, irmãos, vivendo naqueles dias, naquela cidade, daquela mesma maneira, o que falta às vezes é um ajuste para nós sairmos da mazela e começarmos a olhar a promessa. Para nós sairmos da mania de perseguição e começarmos a olhar como líderes da história que Deus está escrevendo. Ei, você é um líder da história que Deus está escrevendo. Você não é uma pessoa perseguida, refém das circunstâncias. Você não está preso a uma circunstância que lhe causaram. Você é um líder que Deus está usando para a glória do nome de Jesus. Eu sei que eu tenho bastante coisa para pensar, para você pensar hoje. Mas a principal que eu quero que você pense, eu quero que você pense com o seu coração. O que falta para você entender que a história que Deus tem à frente é melhor, maior e mais gloriosa do que aquela que Ele escreveu até agora? Sabe, tem uma frase que está mal usada por aí, as pessoas não entendem direito. O melhor de Deus ainda está por vir. Aí algum teólogo apareceu, não, o melhor de Deus já veio, foi Jesus Cristo. Não, irmão, o melhor de Deus ainda está por vir. Porque da primeira vez que Ele veio para morrer pelos nossos pecados. A segunda vez que Ele me vem para viver no melhor da terra. Ele vem para mim viver com Ele. O melhor de Deus ainda está por vir. O consolo de Deus é algo que anda para a glória de Deus. Mas hoje, você precisa de uma vez por todas aceitar o perdão de Jesus Cristo na sua vida. Eu não falo isso porque você não é crente. Você é crente, lavado e remido no sangue de Jesus. Mas você continua vivendo em 2015, irmão. Você ainda fica vivendo ainda naquela ofensa do seu amigo, do seu pai, do seu irmão. Deixa eu dizer pra você, essa é a última experiência que eu conto. Acho que foi ano passado, eu estava sentado na minha cadeira ali. E de repente, no meio do culto, um pastor segurou na minha mão assim, meu pastor. E falou assim, Deus lhe viu montado naquela bicicleta, de chinelo no pé e de short. Eu fiquei uns 2 segundos esperando, pensando, como é que Deus me viu? Onde foi? Eu lembrei. Quando eu tinha por volta de 11 anos de idade, lá na minha cidade, minha terra de Tupã, eu tinha mania de ficar andando de bicicleta pela cidade, eu não tinha muito amigos, meus pais viajaram muito, mudaram muito de casa, a gente tinha dificuldade de ficar num lugar só. Então geralmente você me via sozinho, até esses dias atrás minha mãe me contou, às vezes você ficava sozinho olhando para as coisas assim, eu falava, esse menino é doido. E eu lembrei que na época do inverno no Brasil, você sabe, o matagal cresce seco. E eu coloquei na minha cabeça, pastor, que eu ia achar legal se eu colocasse fogo naquele matagal atrás daquelas casas para ver o que acontecia. E eu coloquei fogo. Foi um fogo tão grande, irmão. Não queimou a casa de ninguém, mas as mulheres em volta daquele matagal não conseguiram secar a roupa por 3 dias. Depois de 3 dias, os bombeiros foram lá para apagar o fogo. Eu tô andando de bicicleta lá de novo e uma das mulheres que moravam nas casas me viram. E ela chegou pra mim e falou assim, eu sei quem você é. E eu tava de chinelo no pé e de short, pastor, em cima da bicicleta. Ela falou assim, eu sei quem você é. Você foi o rapazinho que colocou fogo aqui nesse matagal. Sabe o que você é? Você é mais um pivete que não vai dar nada na vida. E ela falou aquilo do fundo da raiva do coração dela. Eu não lembrava disso. Mas Deus me disse que Ele me viu aquele dia lá. Eu não lembrava mais disso, eu não guardava no meu coração, mas eu lembrei naquele dia que foi aquele dia lá que Deus me viu. Ei, Deus te viu no dia do seu pecado, no dia do seu problema. Deus sabe o mal que você intentou fazer, mas Ele transformou todo o mal em bem, para a glória do nome dEle, na sua vida, na sua casa, na sua família. Vem aqui aceitar o perdão de Deus hoje, vem cá, deixa eu orar por você. Tira isso para trás, deixa de lado isso aí. Esquece 2015. Esquece 2008. Tira a culpa. Esquece o que a sua mãe lhe disse de ruim. Lembra o que ela te disse de bom.
Lembra do seu pai na sua casa, que Deus vai mostrar para ele a glória que ele fez na sua vida. Vem para cá, deixa eu orar por você. Não seja duro a palavra de Deus, deixa eu orar por você. Abraça o perdão de Deus. Toma 2020 como um ano de transformação na sua casa e na sua família. Vive essa história de hoje como algo fantástico que Deus está fazendo daqui para frente. Porque muito mais Deus tem para o futuro do que para o passado. Quando José morre, ele fala assim para os irmãos dele: olha, eu estou morrendo, a minha vida está se findando, mas certamente o Senhor vos visitará. Eu tenho certeza que Deus vai visitar vocês. Por quê? Porque Deus não termina só com essa restauração. Ei, Deus não está terminando hoje. Hoje é uma nova etapa de um novo começo. Certamente o Senhor vos visitará. E quando Ele fizer isso, eu não quero nem que os meus ossos fiquem aqui. Vocês levam com vocês. Leva na lembrança de que eu disse que Deus faria. Ei, quando Deus fizer na sua vida daqui para frente, lembre dessa palavra desse dia. Lembre desses ossos que vão ser na sua memória de hoje. E abrace de coração e fale: Deus falou que faria isso. E ainda há mais de Deus à frente do que aquilo que nós vivemos até hoje. Aleluia. Deixa eu insistir com você mais 30 segundos. Vem cá. Deixa eu orar por você. Eu sei que Deus falou com você. Mas, por favor, não me deixa ser chato. Mas eu sei que Deus falou com você. Por que você não vem e entrega seu coração a Jesus de novo? Por que você não vem e reivindica a sua vida de novo? Porque você vai se lembrar desse dia, em nome de Jesus. Aleluia! Pai, nós te damos graças, Senhor, pela bondade do teu coração, Jesus. Porque o Senhor não erra, porque o Senhor não muda. Porque a realidade, Senhor, daquilo que o Senhor tem à frente é muito melhor do que aquilo que a gente já viveu. Porque o que o Senhor tem para fazer na nossa família, na nossa casa, Senhor, é benefício, Senhor, Pai, para o teu reino, Senhor, e para a glória do teu nome, Jesus. Oh, Pai, recebe o coração dos teus filhos na tua presença. Recebe, Senhor Pai, a vida deles na tua presença, Senhor Pai. E visita com restauração, com renovação, Senhor Pai, com consolo, Senhor, que só o Senhor sabe dar. Oh, Pai, abraça o coração dos meus irmãos, ó Senhor Pai, nessa tarde, Jesus. Faz eles se lembrarem das promessas, Deus. Faz eles se lembrarem, Pai, do gozo que eles já viveram em família. E, Senhor Pai, avisa eles que vai multiplicar, Senhor. Que a alegria vai voltar para casa, mas ela vai voltar multiplicada, Senhor. Porque agora ela volta com perdão, Senhor Pai. Ela volta com renovo, ela volta com alegria. Ela volta com unção do Teu Espírito. Ela volta remida com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós te agradecemos, Senhor Pai, por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo.